Salve, galera. Eu queria convidar o pessoal aqui do YouTube para dar uma lida no último post que eu fiz. Fiz uma matéria lá no portal escoladelucifer.com.br falando sobre esse tema, né? O Espírito Santo, o Pai, a Trindade. Eu dei alguns detalhes com uma abordagem interessante aí, né? Sobre o Espírito Santo e Deus. E essa disputa, né, trinitária que alguns pensam existir, mas não é bem uma disputa. Na verdade, a disputa é a intenção. Diante do nada, o absoluto, ele queima, ele definha, né? Ele sai em si mesmo e agoniza, ele quer respirar. Para respirar tem que ir para lados opostos, né? Então ele foge de si mesmo. Então ele quer a discussão, ele quer a conversa. Deus no todo, ele quer um desafio, a imagem e semelhança para lutar com ele, para querer ser o todo e ir para o seu lugar na morte. Israel, aquele que luta com Deus, não é isso que significa? Essa é a intenção da consciência, não estar só, né? Então, como que esse processo, uma vez que Deus se diminui para se proteger com a obra, né? Ele se enlaça e ele se ampara, né? Nos dias da criação, como a gente explica aqui, na própria consciência se orbitando. Por isso 7 dias, 7 cores da luz, 7 tons da música. Cada cor, cada tom, uma órbita, né? Uma densidade relativa. Ou seja, um ponto de vista paralelo que te deixa mais longe do nada. Então, eu gostaria que vocês lessem esse texto. Então, o primeiro link aqui na descrição, vou deixar nos comentários também. E para que vocês entendam, né? Por que o Deus Pai lidera, é o rei, né? Se o Espírito Santo inclui pai e filho, não teria mais poder? Né? Ver o filho, a consciência limitada, querendo a amplitude, a consciência ampla, no nada, querendo a proteção ilusória, né? Do teatro, os tecidos ali ao seu redor. Então, dois lados indo para o contrário, dois lados justos, simétricos, completos, indo para direções opostas, né? Como isso? A reta é consistente, ela vai reta no nada, sai em si mesma. Quando ela vê, indo no nada, mesmo nada de lá e nada de baixo de cima, ela só tem uma referência, ela mesma. Quando ela vê, ela saiu nela mesma, ou seja, deu a volta. A reta indo reta faz um círculo sem querer. Cada ponto dela, dando de cara consigo mesmo, se vê, né, antagonicamente. Então, no espírito estão pai e filho, nesse processo. Então, cada passo dessa curvatura é uma perspectiva, é um ponto relativo, né? Ou seja, um dos filhos, uns do corpo de Cristo, que é a igreja. Todos nós, nossas experiências, nossos pontos de vista na escuridão. O amanhã é escuro, você não sabe o que aguardar. Você caminha clareando ele diante da estrutura que você tem hoje, né? Que foi mantida ontem. Então, clareamos o amanhã. Vai ser mais claro se você tiver fé, porque a nossa claridade um do outro não pode se atropelar. Tem que se unir. Se une, é simétrica. Então confiamos que o amanhã é maior que nós. É a soma das nossas vontades. Isso é Yahvé, é Deus, o amanhã. Você respeita isso, você entra nessa sintonia. Então, por que é pai? Por que é lógico? Se você sentasse o Espírito Santo, né, o abstrato, e a coerência, né, o Deus Pai ali, completo. Porque Deus Pai é cada vez que ele é filho, né? O filho traz o completo para a limitação do tempo. Cada tempo é de uma forma que a coerência é discernida, né? Diante dos parâmetros daquela época. Deus é todos esses parâmetros. É a possibilidade quântica de se administrar os binários, né? Como uma grande roda, cada reta, é direta. Cada um pode falar, eu que sou o raio, eu que sou o diâmetro. Mas são vários iguais. E aí? Né? É uma constatação que depende de uma flutuação superior. Você tem que ser a amplitude para analisar os parâmetros, os paralelos, né? Então, por isso que Deus não cabe em nós, nós estamos nele. Ele é indiscernível, impronunciável. Isso que significa as sílabas que levam ao seu nome, né? Então, se senta o Espírito Santo e se você sentar para jogar xadrez, você abstrato, vai chegar macumbeira, bruxona mor, bruxão, tal. Sentou no xadrez, eu vou deixar vir a intuição, vou deixar vir a vontade, vou jogar abstrato só no flow. Nem sei as regras, pá. Dá pra fazer isso? Como é que você vai fazer isso? Né? Se você não. Enquanto o outro ali é um grande jogador que sabe as regras, é treinado, já decorou, cada movimento que você fizer, ele vai saber, ele já sabe reagir. A partir do momento que você senta no tabuleiro, é igual a vida. A lógica já está ganhando. Você não pode fazer o que quer. Você não pode movimentar as peças, senão não é o mesmo jogo, não está valendo. Quando você senta para jogar, você já está dentro de parâmetros. A lógica já está no comando. Cada peça só pode se movimentar de uma forma. Então já tem uma regra, já tem uma modulação, já tem uma realidade ali.
Se você abstratamente pudesse mover para qualquer lado e fazer qualquer coisa, você ia ganhar. Porque como que o outro ia saber o que você vai fazer? Não tem nem jogo, né? Agora, quando você entra já, dependendo de uma conduta, você já é um jogador, você já está sendo dominado, você já está limitado pela lógica. Então a lógica está te vendo. Se você escolher negar a lógica, você está perdendo. Entendeu? Então, a vida é a mesma coisa. Se você conseguir se vir no abstrato, eu vou só no flow, vou vencer. Você não consegue evitar o padrão lógico que te prende. Você precisa ir no banheiro, precisa comer, beber água, precisa dormir. Você obrigatoriamente vem de um processo simétrico e lógico, que faz uma auto-reciclagem, um auto-revezamento. Então há uma lógica. Se você fugir dessa lógica, você deixa de ser você e não pode nem conceber o que é abstrato. Então, tanto na vida quanto no xadrez, a força abstrata emocional que plasma quanticamente e faz a lógica dar um jeito, mesmo essa, ela tem que saber o que quer. Ela tem que saber onde quer chegar. Senão não percebe, dá na mesma. Ela não sabe o que é ganhar, o que é perder, não conhece o jogo, não conhece as regras, dá na mesma. Não tem jogo, entendeu? O emocional fica expansivo, vai para todo lado e se anula. Então fica o emocional sem o discernimento. O mesmo medo de estar preso é o mesmo medo de estar solto, sem o discernimento. Onde estou? O que quero? Para onde vou? De onde vim? Por isso que o pulso emocional depende da manutenção desse próprio pulso. O que é a linha reta? Senão o posicionamento de círculo atrás de círculo. A luz vai para todo lado, uma bolinha. Põe bolinha atrás de bolinha para virar reta. Você tem que dominar, né? Porque ela vai para todo lado. Se você está se vendo indo reto, é que você ficou maior que essa bolinha, multiplicou essa bolinha. Aí você está se orbitando e colocando aquela órbita numa linha perpendicular, relativa a você. Aí vira uma espiral, né? Você está circulando e indo reto ao mesmo tempo. Essa é a dança de reta e círculo, né? Que faz o discernimento. Na verdade, só há o escuro, né, ao meio, e esse escuro já é uma interpretação do movimento, né? Logo só há um parâmetro se autoconstatando em dualidades, em uma ambiguidade, né, paradoxal, uma ambiguidade contraditória. Ou seja, já é 3, porque se você está vendo ambiguidade, você está fora. Mas se você está fora, é só porque a ambiguidade te põe lá. Então você também é ambiguidade. Já dá o paradoxo, já dá o movimento. Você esquece o escuro e fica raciocinando sobre isso, discutindo. Quem veio primeiro, quem veio por último? Quem está embaixo quer estar lá em cima, quem está lá em cima quer estar lá embaixo. Essa é a respiração. Troca de perspectiva. Né? Você saiu na luz plena, te cega, vira escuro. Você ultrapassa ela. Aí a luz vai para outro lado. Né? E vice-versa. Né? A escuridão vê luz, a luz vê escuridão. É o processo. Então, a partir do momento que você senta no tabuleiro para jogar, que você entra na vida, que você tem já um padrão, você já tem um ambiente, você já tem um ponto lógico, né? E se você não respeitar essa lógica, você já sai perdendo. Vai te dar vontade de mexer a torre para qualquer lado? Não pode, errou, perdeu, não dá, não vai. Você precisa respeitar uma conduta, que se o outro conhecer melhor que você, ele vai estar na frente. E a mesma coisa na vida, nos teatros. Tudo que você quer fazer, você tem que sintonizar um pouco da lógica ali. Dentro desse parâmetro, você entende a receitinha, entende o idioma, né? Entende a coerência ali, aí desdobra todo o resto. Mas você precisa respeitar a coerência. Porque a coerência é estruturada nas linhas do tempo. Tem que ecoar em você o que é coerente. Né? Então, não adianta fazer assim, é coerente agora a torre andar para lá. Você não vai mudar a regra do xadrez agora. Mas milênios que jogam xadrez assim. Muitas linhas do tempo modulam o que é coerente para o nosso espírito, para a nossa visão interna. Pode ser vista geneticamente, espiritualmente, né? Ou então tradicionalmente. Mas nós sabemos como a torre se move. Você não vai vir agora e meter o louco. Entendeu? Então isso é a mesma coisa para a coerência, para o nosso dia a dia. Deus está em todo o processo de discernimento que é feito em cada um dos ângulos da realidade, em cada ambiente, de cada chakra da Terra. É a união de todas essas perspectivas, de todos esses povos transbordando em sábios, em seres mais completos, que determinam o que é coerente. Então não dá para vir metendo louco. Deus tem esse poder de dobrar e redobrar a coerência porque ele está atemporalmente em todos os tempos. Então a vontade dele futura é a vontade passada, toda em uma só estrutura, plasmando, pulsando, respirando. Aí ela é fonte de energia para que nós, a imagem e semelhança, queiramos copiá-lo, né? Ou, né, seja por surpreendê-lo, para orgulhá-lo, para desafiá-lo. É um processo emocional dos ângulos, né? Aí são as estrelas orbitando o Sol. E a gente se desfaz na agonia e vê que a união, a soma é que ele é, que sempre foi. De lá que nós viemos, para lá que nós voltamos. É um momento eterno, né?
Então, eu vou dar até uma lida aqui no meu post, mas eu gostaria que vocês fossem lá dar uma olhadinha, e ajudassem no site, vissem mais matérias que tem lá. Então, ó, muito tem se discutido sobre a Santíssima Trindade nos últimos 2000 anos. Não é à toa, visto que se trata de um paradoxo cognitivo que transborda a síntese binária espaço-temporal. Então, mais 2000 anos aí separando igrejas, brigando. Já no Concílio de Nicéia ali separou, né, entre duas teorias, filosofias, já principalmente por causa dessa discussão trinitária, né? Porque transborda a cognição. Nossa capacidade cognitiva depende dos três tempos. E o mínimo ou o máximo do discernimento dos três tempos é a trindade. Então entender Deus ultrapassa isso, já vai para o atemporal. Aí Deus é um aí, no atemporal. Mas para você compreendê-lo ao máximo, que dá o ao mínimo, ele vai ter que plasmar na nossa entidade cognitiva, que se baseia em três tempos. Síntese, né? Vindo da tese e da antítese, que é relativo. Então, ó, pai e filho precisam, teoricamente, precisam ter, teoricamente, vindo um depois do outro para ser chamado pai e filho. Se é pai e filho, você tem que pensar, pô, pai e filho veio depois, né? Aí você fala, tem que ser assim, então o filho veio depois, não pode ser tão completo quanto o pai. Aí um monte de gente já dá a mão, verdade, isso faz sentido, pode cortar a minha se não for. Mas aí vem outra pessoa e fala o contrário, que também faz sentido. O pai e filho precisam ser eternos, né? Porque senão, em algum momento, o pai não era pai. E então ele era filho, porque se não era pai, ele era filho, ele era incompleto, ainda seria pai. Né? Então, se você disser que em algum momento o filho não era filho, não é eterno, em algum momento o pai não era pai. Então o pai também não é eterno. Ou bug, ou paradoxo. A outra pessoa ia ouvir, caramba, é verdade, perdi a mão, pode cortar essa agora. Porque, entendeu? Você apostaria tudo nos dois. É fato coerente. Pai e filho precisam ser eternos, senão em algum momento o pai não é pai. Mas o filho tem que ter vindo depois, senão como que ele é igual ao pai? Aí, entendeu? Bugou o paradoxo. Porque de onde você está olhando? De onde para onde? É a mesma coerência, é consciência. Se vem no ômega e em alfa. Completo, né? Se sentindo pequeno. Porque saiu no nada, virou pó. Ou então pequeno, se sentindo completo. Se sentindo grande. Porque está no meio do tudo, né? Aí ele acabou de ver tudo lá, de vir do nada, e agora do nada tudo está ao redor dele. Ele que é o nada, esquece disso, né? Mas aí ao redor ele se sente muito poderoso, né? Porque naquele nada lá que ele queimou, né? Ele aprende. Mas aí quando ele volta para se esconder, para se proteger, ele é pequenininho. A ilusão da morte tem que ser sanada, para que ele tenha energia, aquele poder totalitário, né? De ser o todo ali dentro. Ali ele se sente completo, recarregado, né? Que ele está com a energia daquele que segura lá fora o todo. Aí ele tem certeza que está tudo bem, porque está sendo segurado, né? Amparado por toda uma estrutura. Mas quando ele percebe os pontos dessa estrutura, quando ele reconhece os ângulos do todo e vai conscientemente para esse nada, que então está dentro dele, né? Ele só vê tudo, quer tudo. Quando ele toma esse tudo, aí ele só vê nada. Aí ele queima, ele desespera, ele implora. Nesse momento que ele está implorando, ele já está segurando o contrário, que é a força dele mesmo lá do outro lado, querendo tudo. Né? É a angulação.